Ao Senhor, unicamente ao Senhor, seja dada honra, glória e tributo de adoração. Já o convido para o texto bíblico que já foi lido esta noite. Enquanto os irmãos localizam o texto, com gratidão a Deus, vos cumprimento com a paz do Senhor. Todas as oportunidades do encontro amistoso convosco e atender o convite do meu amigo pastor Arnóbio, a quem tenho respeito, admiração, e trago a saudação do nosso pastor presidente, pastor Bezaliel, saudação também do pastor Antônio Filho. Estive com ele ontem à noite, enviou-lhe um abraço e a saudação ao senhor e a esta bonita igreja. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, a leitura do versículo de número 13. Gostaria que os irmãos fizessem uma rápida atenção, quando o texto diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Digam amém. Antes de você tomar assento, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: adorar a Deus é questão de sobrevivência. Para permanecer aqui dentro, só sobrevive adorador. Pode tomar assentos. Esta expressiva carta que o apóstolo São Paulo escreve, direcionando a igreja de Éfeso, igreja que ele tanto se esmerou. Por sinal, a igreja que ele mais demora foi a igreja de Éfeso, onde teve por um período de 3 anos. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele está preso na sua primeira prisão em Roma. E Paulo certamente não escreve nada aleatório. A escrita e o conteúdo têm uma inspiração. Portanto, esta carta é a carta mais eclesiológica das cartas que Paulo escreveu. Ele trata um conteúdo para a igreja. É por isso que nessa carta, Paulo fala sobre a unidade. Nessa carta, ele fala sobre os dons ministeriais. Como se não bastasse, nessa carta, Paulo traz aconselhamento aos casais e aos filhos. O capítulo 6 começa Paulo falando sobre o privilégio de honrar o pai e de honrar a mãe, e sobre a dádiva de Deus sobre aqueles que assim o faz. Consequentemente, a partir do versículo de número 10, ele diz: depois de tudo isto, o verso começa, e no demais, diz assim: finalmente, ou quero continuar falando sobre este assunto, mas agora ele muda o cenário para uma cobertura espiritual. E Paulo fala sobre o ornamento que o crente deve utilizar para enfrentar os dias difíceis, pois na época de Paulo já havia dias maus. Quando Paulo cita dias maus aqui, ele diz que os dias maus devem ser vencidos, e não apenas vencido, após o vencimento dos dias maus, precisa permanecer inabalável. As lutas não seriam para nos deixar vazios ou frágeis. As lutas era para sairmos depois delas fortalecidos, de cabeça erguida e mais convicto da nossa fé. Por que Paulo traz esta missiva com tão precisa e abrangente recurso para a igreja de Éfeso? Porque Paulo não trata para a igreja de Roma, uma igreja que ficou presa no império, uma igreja que sofreu retaliações. Porque Paulo não trata esse conteúdo à igreja de Corinto, uma igreja também que foi bombardeada por heresias, apesar de ser uma igreja possuidora que usufruía dos dons espirituais. Uma igreja rica, uma igreja que utilizou a modernidade da sua época.
Paulo trata para a igreja de Éfeso por umas seguintes razões. Primeiro, Paulo parece que prever que aquela igreja ia entrar em decadência. Como se não bastasse, ele não prever certamente, mesmo que ele não revele em escrita dizendo, o Espírito do Senhor me revelou. Paulo certamente está sendo revelado para isto, pois é esta igreja de Éfeso que Paulo catequiza e prepara como se fosse um antídoto para os dias maus que estava por vir. Porque Paulo usa essas armas, utilizando o ornamento de um soldado, e todos os requisitos deveriam estar prontos na vida deste combatente. Pois Paulo sabia a origem da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, na época de Paulo, foi uma cidade que foi bombardeada pelo Evangelho. Éfeso não era conhecido assim no mundo lá fora. A cidade de Éfeso tinha o principal porto, e esse porto era onde acontecia a foz do rio Caisté, que desagava no mar Egeu, e ali todas as mercadorias que entravam na Ásia Menor vinha por meio da foz do Caisté, entrando na cidade de Éfeso. Éfeso chegou a ser uma cidade muito grande, cerca de 300 a 400 mil habitantes, e o poder aquisitivo de Éfeso chegou a superar a muitas cidades e a principal cidade da Ásia Menor. Na época, Éfeso chegou a ser conhecida como uma das maravilhas do mundo antigo, não por conta dos portos ou do porto que ali recebia as mercadorias, não também por conta dos turistas que vinham àquela cidade, mas por conta de uma lenda mitológica que havia lá em Éfeso. Éfeso era conhecido no mundo antigo como a cidade de Diana. Diana é a mesma Ártemis dos gregos. Diana era uma deusa celebrada e conhecida pelo mundo todo. Não obstante o nome de Diana ser conhecido, o templo de Diana era um templo suntuoso, histórico. O templo ocupava quase 4.000 metros quadrados, cerca de 100 colunas sustentavam o templo, e a ocupação do templo chegou a superar o panteão de Atenas. Não obstante a esta tamanha façanha desta construção do templo, Diana era celebrada por os efésios com tanta seriedade que cada pessoa que habitava em Éfeso tinha por obrigação de ter uma réplica do templo de Diana na sua residência. Então Diana era uma deusa que, segundo as lendas, é um meteorito que caiu do céu e foi lapidado esta imagem. Logo, quem o tocava nesse meteorito recebia poderes e inspirações das divindades, pois, segundo a lenda, ela era uma divindade, o meteorito que veio do céu. Imagine o tamanho da idolatria que se prestava a Diana. Imagine o miticismo religioso que circulava de pais para filhos daquela cidade. Não obstante a isto, a prostituição era o cartão postal daquela cidade. As diaconisas se prostituíam recebendo os turistas. Espante-se, quanto mais elas se prostituíam, mais elas se santificavam para Diana. Então o turismo do mundo todo concorria para Éfeso, não somente por Diana, mas por conta também do porto, da atração turística, das bacias hidrográficas, da riqueza que operava em Éfeso. Roma liberou o recurso de Éfeso para que fosse administrado na própria cidade de Éfeso. Era como se fosse dois governantes, um de Roma e outro de Éfeso. Até que, diga comigo assim, até que o Evangelho entrou na cidade de Éfeso. Quando o Evangelho entrou na cidade de Éfeso, entrou como um tsunami. O Evangelho entrou na cidade de Éfeso como um dínamo, como um dinamite, uma explosão tão poderosa. Éfeso abalou as estruturas, o Espírito de Deus soprou com tanta ênfase, a cidade foi alcançada pelo poder do Evangelho, e a cidade que Paulo teve êxito nas ministrações, a cidade que Paulo permanece 3 anos apregoando, ensinando incansavelmente aqueles habitantes.
Agora, o turismo de Éfeso acabou. As riquezas que se celebravam das divindades já não eram mais celebradas. As relíquias dos templos que era vendido por um homem chamado Demétrio, ele chegou a denunciar para as autoridades de Éfeso que o comércio iria fechar. Se não parar com este crescimento desta seita que é divulgado por um homem chamado Paulo, vai acabar a história da cidade de Éfeso. Deus levantou pregadores com uma forma tão poderosa que o evangelho chegou a comercializado ou ser distribuído para fora. As pessoas vinham a Éfeso, voltavam encantado. Não era mais por Diana, não era mais por o templo, que era a 7ª maravilha do mundo, mas voltava com uma chama acesa no coração, impactado pelo poder do evangelho. Voltava como pregoeiro para a sua cidade, para a sua origem, para o seu povo, para a sua prole. Deus levantou pregadores que, além do miticismo religioso que se celebrava em Éfeso, havia também um paganismo de tal maneira que a bruxaria era um cartão postal. Havia livros vendidos na feira livre, livro de mágicos, e agora aqueles novos pregadores compravam o livro das pessoas para sentir o prazer de queimar no meio da praça pública. Deus levantava pregadores nas praças, anunciando com tanta força, com tanta graça, que Éfeso se chegou a ser conhecida como a capital missionária. Expande-se. Éfeso superou a Antioquia da Síria. Éfeso chegou a superar a poderosa igreja de Corinto pelo poder do evangelho. Mas o que é que Paulo vem agora advertir essa igreja? E Paulo vem dizer para esta igreja: irmãos, se vista de toda a armadura de Deus. Irmãos, busque o poder de Deus. Não deixe brecha para o inimigo. Coloque o capacete, coloca as armaduras todas, não deixa nada descoberto. Paulo está preocupado com o perigo iminente que está por vir. Não é à toa que Paulo adverte essa igreja com tanta seriedade. Paulo adverte a igreja ocupando as folhas de papiro, escrevendo da própria prisão, porque Paulo tem tanta pressa que esta mensagem chegue a Éfeso. Talvez pouca gente lembra, e agora nós faremos uma ligação da igreja que foi advertida por Paulo, que não ouviu, e agora pega na malha fina do próprio Deus, quando ele usa João na ilha de Patmos e escreve no capítulo 2 do livro do Apocalipse a carta destinada à igreja de Éfeso. Não era somente as 7 igrejas que tinha na Ásia Menor. Éfeso está enquadrada, espante-se, está enquadrada numa igreja que perdeu o seu primeiro amor. Não era mais aquela igreja missionária, não era mais aquela igreja autêntica, não era mais aquela igreja fervorosa, não era mais aquela igreja que tinha peito livre para evangelizar, não era mais aquela igreja corajosa. Apesar de ser uma igreja sofredora, ela é elogiada pelo próprio Cristo quando disse: conheço as tuas obras, sei do teu trabalho, sei da tua paciência, tu trabalhaste incansavelmente. Ele está dizendo: tu sofreste, tu passastes, tu viveste, tu eras. Perceba que ele está dizendo: Éfeso foi uma igreja que sofreu, Éfeso foi uma igreja corajosa, Éfeso foi uma igreja que não tolerava os nicolaítas, nem aqueles que diziam-se apóstolo e não são. Tu os puseste à prova e achastes mentirosos. O Senhor não está dizendo que ela deixou de ser uma igreja ortodoxa. Era uma igreja conservadora, mas era uma igreja fria. Era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que já não amava mais a obra da evangelização. Era uma igreja que cada um desviava para o seu próprio curso. E porque eu trago esta mensagem esta noite, pastor Arnóbio, o que a minha alma dilata e grita é quando eu leio a história da nossa igreja, as bases fundadoras que trouxe o evangelho entre nós, nossos pais que não tinham recurso de homens, não tinham um exército como o senhor tem, não tinham os pregadores preparados, cultos, e que faz curso, pesquisa. Não, nós não tínhamos escritores renomados
espaços que temos hoje. Não tínhamos a estrutura de templos suntuosos como estes. Não tinham pregadores naquela época. Não tinha um coral formado bonito como eu estou vendo. Não tinha um jovem número como aqui estão. Não, nós não tínhamos isto. Mas o que hoje nós temos de mais, naquela época, irmãos, nós tínhamos menos. O grupo era resumido, a perseguição era maior, as leis não nos cobria, o poder desviava de nós, mas a chama do Espírito superabundava, de forma que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. A igreja que passou para nós a batuta era uma igreja como massa de fazer pão. Quanto mais batia, mais crescia. Quanto mais era chamuscada, mais as tendas eram largadas. E hoje me preocupa em dizer, nós estamos, irmãos, em vez de atacar, nós estamos sendo atacados. Nunca se caiu tanto soldado como na nossa época. Nunca se tombou tanto guerreiro no campo de batalha como no nosso tempo. Nunca se viu uma igreja tão amante das coisas do mundo como agora. Nunca se viu tanto desânimo, irmãos, numa multidão. É intensa e é triste em dizer, mas as nossas festas começam e a gente já sabe o resultado, porque no período da festa todo mundo é avivado, no período da festa todo mundo ora, no período do congresso todo mundo busca, mas logo que passa, parece que a gente tira a roupa, parece que a gente tira o uniforme e volta a ficar, irmãos, presa fácil do adversário de novo. As armas são retiradas. Paulo traz um conselho para a igreja: ei, o vitorioso não é aquele que vence, e aquele que depois que passa pela batalha, ele ainda está de pé. É aquele que mesmo depois que vence a luta, ele não tira a guarda, ele não tira o capacete, ele não baixa a espada, ele permanece de cabeça erguida. Olhe para quem está do teu lado, bate no ombro e diga para ele: o céu não é aqui. Bate no ombro dele e diga: o céu não é aqui. Aqui não é estação de férias, aqui não é percurso em tapetes abeludados, aqui é guerra, aqui é batalha, aqui é luta renhida. Mas levante os teus olhos, ergue a tua cabeça, Canaã é logo ali. Nós estamos mais perto da linha de chegada. O arauto do céu vai bradar, o céu está pronto, daqui a pouco a trombeta vai ecoar. Rai forbeito candere mi camana súria decaia lancho yom de rancho yom levácia. Abra tua boca que eu já sinto os reflexos de glória aqui dentro deste ambiente esta noite. O Espírito de Deus que me trouxe aqui, que está em você, renova tuas forças esta noite. E a ordem de Deus é: vistam de toda a armadura de Deus. Não deixe nenhum membro desprotegido, não deixe nada descoberto. Ei, Satanás não quer a cabeça descoberta, ele só precisa de um alvo, ele só precisa de um membro, ele só precisa de um lugar para a seta acertar. Talvez você não lembra, mas os obreiros que estão na minha retaguarda, os leitores da Bíblia lembrarão. A Bíblia fala dos cenários de batalha que Davi pleiteou. E como combatente guerreiro, ele teve êxito em todas as suas lutas. Davi gostava daquele campo de batalha. Tem uma promessa divina, ele é levantado como rei de Israel. Mas Davi gostava tanto de ir à batalha, que mesmo já não sendo obrigado mais a guerrear, quando ele ia à batalha, ele pedia aos seus guerreiros: deixa eu brigar também, deixa eu entrar também na batalha. E aqueles valentes que ele assistia, que se espelhava nele, riam e dizia: o velho briga ainda, homem corajoso, homem
homem valente. Mas preste atenção, a história de Davi é condecorada quando ele mata o maior homem dos filisteus. Ninguém esquece a história de Davi. Todo tempo se passará, mas a história do homem de Israel, que não era formado, que não era ainda do exército, a maior humilhação que os filisteus passaram foi perder o maior homem deles para um adolescente que não era ainda do exército. Que humilhação! Não é aquela, irmão, que nós perdemos de 6-1, não é aquela que o Brasil perdeu, a humilhação para a vida toda. Agora, a história da perca do homem dos filisteus ficou na história. Porém, da prole dos gigantes se levanta um outro gigante. Olhe para quem está do teu lado e diga: o teu inimigo nunca te terá por amigo. Nunca. Ele espera o tempo que for. Aquele menino cresceu, lutou, treinou. O seu maior sonho não era ganhar de Israel. Seu maior sonho era matar o homem que matou o seu tataravô, não sei o que era dele, por nome Golias. Seu maior troféu era matar Davi. Todas as batalhas ele ia, o alvo dele era Davi. Finalmente, o coração dele acelera. O dia que ele vai para a batalha e ele soube, o rei Davi está na batalha. Os amigos dele diziam: se a gente não matou ele quando era pequeno, o homem agora é poderoso. O homem agora é rei, ele nem entra na batalha mais. Olha o exército que está do lado dele. Olha quem é que está do lado dele. Um dos guerreiros dele luta por 10, um só. Não chega nele, mas ele tosse. Ele quer se aproximar de Davi. Ele quer conhecer Davi de perto. Ele quer mirar Davi. Para a alegria dele, Davi entrou na batalha. Fica mais próximo dele. Ele não luta com ninguém, ele não se cansa, ele se desvia de todos, ele quer passo a passo se aproximar de Davi. E a Bíblia diz que o nome dele chamava-se Ibis-Benob. E a Bíblia diz que Davi, que não era mais habilidoso, não era mais jovem, ele cansou na batalha. E quando cansou, Ibis-Benob, que nunca piscou o olho olhando para ele, percebeu que ele tinha cansado. Um menino novo, resistente, gigante. Ele pega a sua espada e parte para cima dizendo: chegou agora a minha vez. Eu vou matar o homem que matou o meu parente Golias. Os homens de Davi viram, partiram para cima, mataram o gigante. E disseram: foi por pouco, Davi. O senhor nunca mais vai entrar na batalha. Por pouco, a lâmpada de Israel se apagara. Eu não sei se você está recebendo essa mensagem, mas Deus está mandando dizer para você: não te preocupe com tanto de ano de ministério. Não te preocupe com o certificado, não se garanta com o certificado que tem. Não se prenda ao recurso de oratória que você já tem. O inimigo espera você se cansar. O inimigo espera o tempo que for possível. É por isso que Deus, por intermédio de Paulo, está dizendo: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, não descansa, não entra de férias, não vá comemorar, permaneça com capacete, permaneça com a coraça, permaneça com a espada, permaneça com os pés calçados, não dê as costas para o inimigo. Irmãos, tem muitos soldados que tombaram no campo de batalha, e a nosso registro era um bom pregador,
era um grande homem de Deus, era uma grande mulher de Deus, era usada no campo de batalha. Aquele soldado tombou no campo de batalha, aquela guerreira caiu no fogo cruzado. Mas eu vim como profeta de Deus para este evento para te dizer: o Espírito do Senhor está munindo a igreja do arrebatamento. Agora ou nunca, esta geração vai vivenciar o maior avivamento da história. Eu não quero partir daqui sem antes provar desta glória. Eu quero ver Rio Largo abrindo as portas do avivamento. Oh, glória! Eu quero ver o Brasil tremendo na glória de Deus. Deus pegando de norte a sul, de sudeste a oeste, a glória dele tomando conta. Diga para quem está do teu lado: se tu quer ver, chegou a tua vez, chegou a tua hora. É hora da igreja revestir de toda a armadura de Deus. Olamai show derebre cama na súria, decanto yo denebre cama na raça, ai farbei com yon chuyon derebre me faça. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus. Eu estou sentindo uma neblina espiritual aqui esta noite. Flamaicho, de cabaicho, de rebre a face. Relimite que o de camanaia chúbria. Oh, irmãos, tomara que o avivamento venha, nem que seja da Europa, mas eu não quero que saia da Europa, não. Oh, glória, que saia daqui de Rio Largo, que saia das Alagoas, que saia do Piauí. Diga: foi uma cidade nordestina que pegou fogo e espalhou para o Brasil todo. Oh, glória! Foi numa pequena cidade do estado das Alagoas que o fogo acendeu. Eu prometo para os irmãos que eu vou vir pular com vocês daqui, e se depender de gás, eu vou espalhar no Brasil todo. Oh, glória! Se depender de mim, eu já disse: Senhor, eu quero ser gastado na tua obra. Oh, oh, glória! Oh, glória! Vistam-se de toda a armadura de Deus. É as ferramentas que nos faz inabalável. Eu não sei se eu tenho tempo para citar, mas vou dizer o que ele diz aqui: revistam-se de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é poderosa. Sabe qual é a armadura de Deus? Poder. Poder é dunamis. Dunamis originou dinamite. Dinamite é explosão. Olha para mim, o crente cheio do poder de Deus faz proeza diante de Deus. O crente cheio do poder de Deus ri da crise. O crente cheio do poder de Deus canta nos levantes. O crente cheio do poder de Deus incendeia uma nação, um estado, uma cidade, pisa de pé. Oh, glória! Oxalá que você entenda. Passou a vez de Gunnar Wingre, passou a vez de Frida Wingre, passou a vez de Daniel Berg, passou a vez dos avivalistas dos séculos passados, passou a vez de John Wesley. Sim, o John Wesley, que orava tanto
alto, e Deus cobria suas mensagens com autoridade. Aonde ele pregava, o John Wesley, que o seu museu, guardado os esboços que ele tinha, a Bíblia que ele usava, e anos depois, uma faculdade leva os alunos para lá, e quando os alunos olham o professor dizendo sobre a história e o que representava cada peça que tinha no museu, aqueles alunos eram tomados por lágrimas, falando em línguas estranhas. E de repente ele mostra um lugar que era protegido por arame farpado. Neste local estava o chão cedido, como se tivesse duas rodas, e dizia aquele professor: este é o local aonde John Wesley orava. Os alunos se emocionaram porque o chão era cedido, havia como se fosse duas poças, era onde ele colocava os seus joelhos. E quando eles voltam no ônibus, um aluno tem curiosidade de voltar, é tomado por uma força: eu quero entrar naquele local. Como um menino teimoso, ele passa pelo arame farpado, coloca os dois joelhos naquele local onde John Wesley orava. E o motorista do ônibus conta os alunos, e faltava um aluno. Ele começa a gritar: quem é que está faltando? E disseram: está faltando Billy. E ele sai dizendo: Billy, Billy, aonde você está? Billy Graham, cadê você, Billy Graham? E de repente ele vê Billy Graham em lágrimas, dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Deus levanta Billy Graham como o maior vivalista do século passado. Grita: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Esta geração só pode ganhar. Esta geração. O Espírito de Deus está sacudindo a igreja de Rio Largo outra vez. Oh Espírito, enche, 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 enche. Crede é inabalável no poder de Deus. Quem vai abrir a boca para adorar? Quem vai abrir a boca para adorar? Já está pegando fogo nos internautas. Já tem crente na casa tremendo. Receba a graça de Deus. Rulabaço. Oh, quem não é batizado no Espírito Santo, papai já está liberando poder esta noite. Papai já está liberando graça esta noite. Revista de toda a armadura de Deus. Receba capacete, receba ornamento agora, receba coraça, receba peitoral, receba sapato e receba a espada para atacar. O dom mamaio tekemeramente o yomabais calaion chukinivas. A nossa geração tem que deixar legado para a geração que vem amanhã. Oh, pastor Lóbio, amanhã alguém vai dizer:
Passou o pastor Arnóbio aqui, passou o pastor Serafim aqui, passou o pastor João aqui, passou o pastor Bento aqui, passou o pastor João aqui. Que legado você tem para a sua geração? Oh, ela aí onde me time ras, lecai choyo minimi de faz, ona mai cancho de quebra caina cher. Ai, papai está revestindo o crente hoje. Em época de escassez, o obreiro foi enviado para um campo de prova, difícil para ganhar almas, uma cidade do sertão do Nordeste. Provas e mais provas, dificuldade financeira. O padre mandava naquela cidade, proibia vender alimento para o pastor. E no meio daquela cidade promíscua, os filhos dele se desviaram. Ele chorava: pai, eu poderia não ganhar almas, mas o que eu não queria era perder a minha família. Os meus 2 filhos se desviaram da igreja. Deus, eu não te pedi filho para ver e povoar o inferno. Salva meus filhos. E aquele obreiro chorava, a esposa dele chorava. O tempo passou, aquele obreiro envelheceu, a esposa também envelheceu. E chegou o dia que Deus chamou aquele obreiro. O obreiro partiu. Os filhos não voltaram para a igreja. A esposa dele, pouco tempo, também partiu. E não voltaram para a igreja. E quando eles resolveram entrar na casa do pai para pegar os pertences que tinha na casa, tomado de saudades e lembrança, chorava a cada coisa que via, lembrando do pai. O torno que ele armava a rede, olha a Bíblia que ele lia. E quando chegaram na cama, no pé da cama, pastor Arnóbio, tinha 2 marcas, que era clara no cimento, como se fosse ralada. E aquele mais velho chorando disse: olha aqui, meu irmão, era do papai, orava por a gente. Papai orou tanto por nós e nós não voltamos para a igreja. Nós fomos irresponsáveis, olha aqui. O mais jovem olha do outro lado no pé da cama e tem 2 marcas. Ele diz: olha onde o lugar que a mamãe orava também. Aquele ano a mamãe orava. De repente aquele mais velho, irmãos, dobra o joelho no pé da cama onde o pai orava e disse assim: Deus, o meu pai não viu eu voltar para a igreja, mas me perdoa, eu não pude dar um abraço no pai como crente, era o maior sonho dele, mas me recebe, porque eu quero encontrar com meu pai no céu. Me perdoa. Daqui a pouco escuta os gritos do outro dizendo a mesma coisa. Bate no ombro do teu irmão, diga: deixa rastro para a geração que vem amanhã. Deixa legado para a geração que vem amanhã. Se revista de poder de Deus hoje. A geração precisa de homens e de mulheres cheios de Deus. A igreja não precisa ter medo. Ninguém vai ocupar o lugar da igreja. Eu vou repetir de novo para você da glória. Ninguém ocupa o lugar da igreja. O trono estabelecido tem dono.
Quem manda, quem ordena, quem dá ordem, quem desce, quem revela, quem fala é o Todo-Poderoso. A pior crise para a igreja é quando ela começa a terceirizar alguém que não é de direito. Fica tentando eu preciso da autoridade A, da autoridade B, eu preciso disso. A igreja entra numa rota como funil. A gente precisa votar como cidadão, mas não precisa de campanha nada. A gente precisa, irmãos, guardar as leis do país como cidadão, mas a igreja não precisa de ter medo de A, de ter medo de B, porque a promessa já é dada. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Passou a eleição de presidente. Eu sei que vocês ouviram também. Eu sei que muitos pastores ouviram a mesma coisa. E a nossa oração, pastor? Pastor, e agora, pastor? A gente orou, pastor. Quem foi que mandou tu orar por A ou por B? Quem foi que mandou tu pedir, suceda, tira alguém, coloca alguém? Quem foi que te mandou? Quem foi que te autorizou? Olha aqui para mim. Deus tem as rédeas da humanidade na sua mão. Deus não depende de STF. Deus não depende de Supremo. Deus não depende de ciência. Ele é duro. Ele diz: lua, vem, e ela vem. Sol, toca aqui na minha mão, e o sol vem. O maior computador do mundo levaria 30 mil anos para contar quantas estrelas tem numa galáxia. E a ciência diz que o universo tem bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Diga para teu irmão, não vai dar para tu ver não. É 30 mil anos. Ele vai contar só quantas tem numa galáxia. Pode encher o pulmão de ar para tu glorificar a Deus a quem você serve. Porque Ele sabe quantas galáxias tem no universo. Quantas estrelas tem em cada galáxia. E ainda chama cada uma pelo seu nome. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu tenho uma notícia boa para te dizer. O céu não está em crise. O céu não tem Covid. O céu não tem partido. O céu não tem Supremo. O céu não tem exército. O céu não tem real, não tem dólar, não tem soles. Os céus continuam no controle. Você não entendeu? Diga para teu irmão, é a tua cidade permanente, é lá. Ei, não se prenda às migalhas daqui, mas pelo amor de Deus, não tire as armas. Não deixe o inimigo te acertar. O conselho de Deus para a igreja de Éfeso já não é Paulo mais. A mensagem hoje de Paulo é para a igreja de Rio Largo. Esse revestimento é para que amanhã nós não sejamos apanhados pelo próprio Cristo. E o conselho de Deus foi com pressa: voltar ao primeiro amor, senão brevemente a te virei e removerei o castiçal. Você pensa que pode bater no peito e achar que você é dono? Você pensa que você pode bater no peito e achar que se você não pregar, se não te der cachê alto, a obra vai parar?
Você pensa que você é a cantora que mais requisitada na nação brasileira, que se você não cantar não vai ter louvor? Besta. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que não é e vai ser. Tu que é macho. Eu vou finalizar. O que está acontecendo, pastor? Não tem aquela amostra grátis dos perfumes? Você entra no shopping, não tem aquelas meninas que ela coloca com aquele pedacinho de papel e diz: prova aqui. É amostra grátis, você não paga nada por aquilo. O que está acontecendo agora é amostra grátis do que o anticristo vai fazer. Sabe qual foi o primeiro discurso do ministro Haddad? Foi criar uma moeda Mercosul. É um primeiro passo, mas a moeda vai ser universal. Diga assim: eu já sabia disso. O outdoor do anticristo está montado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que se o anticristo já está fazendo a propaganda e os outdoor, irmão, nós já estamos no topo do limiar do arrebatamento. Oh, deixa eu dizer para você, da glória a Deus. Este poder que veio para a igreja foi um saldo para ela gastar aqui. Lá nem precisa mais, o Espírito Santo está lá, Jesus está lá, o Pai está lá, não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, não tem mais talão para pagar, fatura, ninguém bate cartão mais, nem paga gasolina cara mais, não, irmão, nem tem que pagar escola de menino, nem tem que pagar plano de saúde. E tem crente, irmão, eu não sei se vocês usam essa palavra aqui, lá no Maranhão usa a palavra bocó. Bocó é uma pessoa assim. Usa também? Deixa eu ficar calado. Tem crente bocó a vida toda. Olha para quem está do teu lado e diz: que dom tu tem, irmão? Pergunta para ele: que dom tu tem, irmão? Tem uns irmãos que ele dá assim umas pitadinhas em línguas estranhas, ele já acha que ele é poderoso. Diga para ele assim: isso aí é a saudação do Espírito Santo, irmão. É o sinalzinho da saudação. Sabe o que é que o Pai tem para mim e para você? Poder. 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 Deixa eu melhorar para você da glória. Este poder que ele deu para a igreja foi só para a igreja. Antecipou. A promessa de Joel é para Israel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Israel. Ficou para os últimos dias. Mas para nós Jesus disse assim: eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar outro consolador. É só para a igreja. A vida do irmão é para a igreja aproveitar, viver este poder. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque a gente tem que parar para pegar pessoas. Irmão, se você correr com um menino é a pior coisa que tem. A gente quer correr, mas ele não bora, senão a vaca pega. Corre, menino, corre, meu Deus do céu. Então que a gente dá vontade de pegar e colocar no ombro para ver se avança, porque não anda. A igreja hoje tem um pastor nobre querendo correr, mas tem que parar para pegar aquela ovelhinha desmamada. Pastor, não sei mais se eu vou ser crente não. Irmão, o que aconteceu? O congresso aí porque ontem eu dei a paz do Senhor para o pastor, ele não me respondeu não. Eu dei a paz do Senhor para o pastor, para o meu dirigente. Ele disse o quê? Não, ele deu a paz, mas foi assim, assim. Tome vergonha na tua cara, irmão. Eu estou na prova. Olha, prova. Eu vou desistir. Bonito para a tua cara. Diga para quem está perto de você, diga assim: não desista não, irmão. Diga para ele assim: tu já andou demais para desistir agora. Tu está mais perto da linha de chegada do que voltar para o ponto de onde tu saiu.
Não dá para voltar mais. Pastor, mas eu estou cansada. Revista de poder. Há o poder de Deus para a igreja chegar aliada. Papai está falando comigo aqui esta noite. Me comando show, me lumias. Tecalebiondo me canto mini flash. Deus está levantando pregadores aqui, pastor Anóbio. Está levantando jovens, homens e mulheres. Eu vejo, irmão, Rio Largo tremendo. Tenamai comanduras tecandava subria. E o Senhor diz para ti, pastor Arnóbio, que vai te conceder o pedido que tu fizeste. Que levantou de quebre cama na subria. Ai, como tu pedes avivamento. Ai, como tu pedes sinais para este tempo. Tem hora que tu diz assim: Senhor, será que eu vou terminar o meu ministério e não vejo? Concederei o desejo que há no teu coração, e farei uma obra gigantesca nesta cidade, e este estado saberá que eu sou o Senhor. Soprarei o meu nome nesta cidade. Ei, homem, eu vou tirar empecilhos, eu vou quebrar cadeias, levantarei grandes e pequenos, e tu verás a minha mão como tu pedistes. Já vi as tuas lágrimas e o teu choro, mas eu farei para cumprir a promessa que te fiz. Ei, no começo do teu ministério, e tu pedisse dons, tu pedisse dádivas, e eu assim farei. Descansa nas minhas promessas. Eu sou o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Coloca a tua Bíblia no banco. Ei, eu nem falei das armas hoje. É só a primeira coluna da oração que está sendo apresentada esta noite. A primeira coluna da escrita que Paulo dá é revistam de poder. Aí depois ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Depois ele diz: estejam vigilantes. Depois ele diz: depois da luta, permaneça inabaláveis. Hoje nós vamos ficar com a primeira coluna: revistam de poder. Oh glória, oh irmãos, olha aqui para mim. Seja um músico, mas cheio de Deus. Seja um diácono, cheio de Deus. Um presbítero, o presbítero irmão Valdemar que me transportou, mas cheio de Deus. Seja um professor de escola dominical, cheio de Deus. Seja regente de conjunto, mas não é aquela coisa velha morta não, cheia de Deus. Seja um pregador, mas que a mensagem fale com você primeiro, que a mensagem saia de você com graça, cheio de Deus. Revista de toda a armadura de Deus. Não deixa nada descoberto. Ei, olhe para mim, o inimigo nunca o terá por amigo. O dia que você baixar a guarda, e Bisbenob vai levantar com a sua espada. Mas esta noite o Senhor está dando ornamento a você. Eu quero que você olhe para a tua direita e olhe para a tua esquerda. Se você percebeu que tem crente aí do teu lado que não deu um amém, que não deu um glória ainda,
Pode pegar ele e trazer ele pelo braço. Diga: tu está desviado, irmão. Tu está desviado, irmão. Tu está afastado, irmão. Tu está afastado, irmão. Tu não chorou, tu não deu glória. Esqueça quem é que está pregando aqui. O poder de Deus não depende de quem está pregando, de quem está cantando, não. Depende se você tem. Adorar a Deus é a reserva que você tem. É de dentro para fora. Quem tem, tem. Quem não tem, hoje o Pai quer te dar. Hoje o Pai quer te entregar. Tem alguém afastado da casa de Deus que você convidou para a festa? Lá na galeria tem alguém do teu lado aí que está afastado da casa de Deus. Pode ser que ele esteja com a camiseta, mas se está afastado, traz ele aqui agora. Eu não vou demorar mais, eu já estou caminhando para encerrar. Convide ele agora para vir aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa que está desanimada na caminhada, que está assim meio castigando, irmãos, convide ela agora em nome do Senhor Jesus. Vem com ela. Se ele tiver sem querer vir, venha com ela. Dá uma carona para ela nesta noite. Não é possível que a gente vai estar na abertura do congresso depois de alguns anos se acontecer. Não é assim, pastor? A gente até pensava que nem ia ter mais. Parou tudo. Parou tudo. Olha aí o Congresso Vida de volta. Olha aí o Congresso Vida em 2023. Olha aí, Satanás, a igreja de Deus triunfante. Olha aí a igreja de Deus guerreando de novo. Vem aqui. Se tiver alguém, irmãos, fraco na fé, alguém que não sente mais aquela mesma alegria, eu vou orar para que o Senhor revista de poder e eu não vou demorar. Eu sei que o espaço aqui está preenchido, mas eu queria que você desse um passo à frente, nem que você lote o beco, nem que faça curva lá na avenida. Eu quero que você dê um passo decisivo. Eu não aceito essa letargia. Eu não quero viver desse jeito. Eu não sou desse jeito. Eu não vou manter desse jeito. Eu quero ser diferente. Oh glória, oh glória, oh glória. Corre, eu quero orar por você nesta noite. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o meu desejo é que não tenha. O meu desejo é que não tenha ninguém precisando. O meu desejo é que não tenha ninguém aqui. Mas se tem alguém aqui, porque Deus não fala onde não tem. Não fique empurrando com a barriga, não, irmão. Tu está perdendo tempo. Está perdendo o congresso, é abertura. Tu está perdendo tempo na igreja sem sentir nada, vazio. E Deus quer te dar esta noite revestimento. Corre aqui, eu vou orar por você nesta noite. Eu vou convidar pela última vez agora, porque eu vou orar pela igreja de Deus aqui. Oh glória. Alguém aí do teu lado que não aceitou Jesus ainda? Tem alguém do teu lado que não aceitou Jesus ainda? A nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, é a igreja que ainda convida o povo para o arrependimento. Ainda pergunta se ele quer. Porque o evangelho nunca vai entrar no Black Friday. Não, o evangelho não vai baratear para que você chegue à condição de recebê-la. O evangelho tem cruz. O evangelho tem renúncia. O evangelho é se tu quiser. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh glória, oh glória. Pastor, Deus me confrontou esta noite. Eu preciso me revestir de poder. Pastor, Deus falou comigo, eu senti. Deus me confrontou esta noite. Oh glória. Eu vou orar por você nesta noite em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, tocados pelo Espírito Santo, não tenham medo. Saia.